8. Fez-se um silêncio absoluto nos aposentos de Wiennes quando a imagem do príncipe Lefkin apareceu no televisor. O regente soltou com um som esganiçado e perdeu o fôlego quando viu o rosto machucado e o uniforme rasgado de seu filho. Então desabou na poltrona, o rosto contorcido em surpresa e apreensão. Hardin escutou impassível, as mãos tranquilas sobre o colo, enquanto o recém-coroado rei Leopold estava sentado todo encolhido no canto mais escuro, mordendo espasmodicamente a manga bordada a ouro de sua camisa. Até mesmo os soldados haviam perdido o olhar sem noção que é a prerrogativa dos militares, e de onde estavam enfileirados contra a porta, as armas nucleares prontas, olhavam furtivamente para a figura no televisor. Lefkin falou, relutante, com uma voz cansada que fazia pausa em intervalos, como se estivesse sendo forçado, e não com gentileza. A marinha de Anacreon, ciente da natureza de sua missão e se recusando a tomar parte de um sacrilégio abominável, está retornando a Anacreon com o seguinte ultimato para os pescadores blasfemos que ousaram usar força profana contra a fundação, fonte de todas as bênçãos, e contra o espírito galáctico. Cessem imediatamente toda a guerra contra a verdadeira fé e garantam de uma maneira adequada a nós da Marinha, representada por nosso sacerdote supervisor Tel Aporat, que tal guerra jamais no futuro seja retomada aí. Aqui fez uma longa pausa e então continuou. E que o ex-príncipe regente Wiennes seja preso e julgado perante um tribunal eclesiástico por seus crimes. Caso contrário, a Marinha Real, ao retornar a Anacreon, destruirá o palácio e tomará quaisquer outras medidas que se façam necessárias para destruir o ninho de pecadores e o antro de destruidores de almas dos homens que agora dominam. A voz terminou com um soluço entrecortado e a tela se apagou. Hardin passou rapidamente os dedos pela lâmpada nuclear e sua luz se desvaneceu, até que na penumbra, o até agora regente, o rei e os soldados tornaram-se sombras indistintas e, pela primeira vez, podiam ver que uma aura envolvia Hardin. Não era a luz incandescente que era a prerrogativa de reis, mas uma luz menos espetacular, menos impressionante, e, no entanto, mais eficiente à sua própria maneira e mais útil. A voz de Hardin era irônica quando ele se dirigiu ao mesmo Wiennes, que uma hora antes o havia declarado prisioneiro de guerra e afirmado que Terminus estava a ponto de ser destruído. O mesmo Wiennes que agora era uma sombra encolhida, quebrada e silenciosa. Existe uma velha fábula, disse Hardin, talvez tão velha quanto a humanidade, pois os antigos registros que a contêm são meramente cópias de outros registros ainda mais antigos, que pode interessar a você. Ela diz o seguinte: um cavalo que tinha um lobo como um poderoso e perigoso inimigo vivia com medo constante de morrer. Levado ao desespero, teve a ideia de procurar um aliado forte. Então ele se aproximou de um homem e ofereceu uma aliança, ressaltando que o lobo era também inimigo do homem. O homem aceitou a aliança e se ofereceu para matar o lobo imediatamente, se seu novo parceiro cooperasse, colocando sua velocidade à maior disposição do homem. O cavalo aceitou e permitiu que o homem colocasse freio e sela sobre ele. O homem montou, caçou o lobo e o matou. O cavalo, feliz e aliviado, agradeceu ao homem e disse: agora que nosso inimigo está morto, retire o freio e a sela e me devolva a liberdade. Ao que o homem riu alto e respondeu: nunca, e esporeou o cavalo com vontade. Silêncio. A sombra que era o Wiennes não se moveu. Hardin continuou em voz baixa: você entende a analogia, espero. Em sua ansiedade para concretizar para sempre a total dominação sobre seu próprio povo, os reis dos 4 reinos aceitaram a religião da ciência que os tornou divinos.
E essa mesma religião da ciência foi seu freio e sua cela, pois colocou o poder vital da energia nuclear nas mãos dos sacerdotes, que obedecem a nós, note bem, e não a vocês. Você matou o lobo, mas não conseguiu se livrar dos... O Yannis se pôs de pé num salto e das sombras de seus olhos eram buracos enlouquecidos. Sua voz era espessa, incoerente. Mas eu vou pegar você. Você não escapará. Você vai apodrecer. Que eles nos explodam. Que eles explodam tudo. Você vai apodrecer. Eu vou pegar você. Soldados! Gritou histérico. Atirem nesse demônio por mim. Matem-no. Matem-no. Hardin se virou de sua poltrona para encarar os soldados e riu. Um apontou seu desintegrador nuclear e em seguida o abaixou. Os outros nem se mexeram. Salvou Hardin, prefeito de Terminus, cercado por aquela tênue aura, sorrindo tão confiante perante quem todo o poder de Anacreon havia se transformado em pó. Era demais para eles, apesar das ordens do maníaco histérico logo ali. O Yannis gritou incoerentemente e foi cambaleando até o soldado mais próximo. Enlouquecido, puxou o desintegrador nuclear da mão do homem. Apontou-o para Hardin, que nem se mexeu. Puxou a alavanca e apertou o contato. O feixe claro e constante impingido sobre o campo de força que cercava o prefeito de Terminus foi sugado de modo inofensivo e neutralizado. O Yannis apertava com mais força e ria de correr lágrimas pelo rosto. Hardin ainda sorria, e a aura de seu campo de força quase não brilhou quando absorveu as energias da rajada nuclear. De seu canto, Leopold cobriu os olhos e gemeu. Com um grito de desespero, o Yannis mudou a mira e atirou mais uma vez, caindo ao chão com a cabeça desintegrada. Hardin estremeceu ao ver aquilo e murmurou: um homem de ação direta até o fim. O último refúgio.